Boa noite, eu sou a professora Alessandra Fonseca. Estou aqui para dar aula para vocês de pensamento computacional. E o que é esse tal de pensamento, né? Antes de eu compartilhar material, antes de eu começar a entrar sobre o ementário, vamos primeiro entender assim, o que a gente vai ver em relação à, à computação dentro da engenharia. Eu vou ver se eu trago, se eu consigo trazer para vocês, só que ele, não sei se ele vai poder ir presencialmente, mas de repente eu consigo, porque eu sempre faço, nesse período da pandemia, eu sempre convidei essa pessoa para fazer uma palestra com os alunos sobre estrutura, apesar de você estar no primeiro período, mas sobre a parte da civil, tecnologia, e ele, por exemplo, ele faz plantas em 3D, é uma coisa assim fora do padrão que tínhamos tempo atrás, né, anos atrás. E o mais interessante é que ele foi meu aluno e hoje é um engenheiro renomeadíssimo. E aí eu acho que isso é algo que mostra para vocês que todos, eu sempre digo que todos são capazes, né? Tem um sol e uma sombra para todo mundo. Basta cada um determinar o tamanho do sol e da sombra que você vai ter. Deixa eu só mutar aqui, porque está dando um barulhinho. E aí, a nossa aula, eu não dou prova fácil. A gente faz atividades práticas, porque a nossa aula ela é praticamente 100% prática. Então, mas a gente não vai ver Word, internet, isso eu parto do princípio que vocês já sabem. Eu parto do princípio que vocês já estão no ritmo, né? Porque todo mundo sabe digitar. O que você não sabe, de repente, no Word, é usar determinadas opções que ele traz para você. Aí, antes de eu começar, eu queria, assim, todos aqui, quem daqui, melhor dizendo, né, tem conhecimento tecnológico? Professora, Oi. alguma coisa Eu sei, professora. E o que é esse alguma coisa? Qual tipo de tecnológico a senhora se refere? Então, o que a gente vai... Nós vamos utilizarmos, com certeza, uma parte que a gente vai utilizar, vocês não conhecem. Mas nós vamos utilizarmos uma planilha eletrônica, mais conhecida por vocês, o Excel, Perfeito. que é da Microsoft. Vocês estão... Quem conhece o Excel? Eu conheço o Excel, não o Excel avançado, mas já mexo com Excel. E mais quem conhece o Excel? Eu também conheço, já tem algum tempo que eu não mexo com ele. Eu já trabalhei com E aí, o que Eu acontece? também conheço, professora, mas tem que evoluir. Então, esse processo do Excel, quem não conhece, tem que conhecer muito. Porque ele é fundamental na área de vocês. Mas esse muito que a senhora fala é o Excel avançado? Chega a esse ponto, a esse nível? Então,
Seria o essencial, conhecer o Excel A avançado. princípio, sim, mas você conhece PROC-V, PROC-C, PROC-V, PROC-C, você sim. soma. Então, isso é essencial. Então, Entendi. vocês precisam conhecer e trabalhar, porque Excel é algo muito poderoso. Existem muitos engenheiros que estão trabalhando hoje com Power BI para gerar relatórios rápidos, né? E a base de dados que utiliza é o Excel. Então, você tem uma planilha, você chegou numa empresa que já tem uma planilha pronta com vários dados, e você gera ali relatórios dinâmicos muito fantástico. E eu acho que isso antes de mais nada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o querer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é correr atrás do conhecimento, né? Para que a gente possa adquirir. Então, eu vou começar com vocês, deixa eu pegar aqui, com o nosso ementário. Vamos ver o que fala essa disciplina. Eu vou compartilhar, aí eu fecho a câmera para não ficar, porque eu estou com duas telas, para não ficar de lado. Antes, quem sou eu, né? Eu sou uma professora, eu sou mestre, sou meia fora da curva, tá? Que sou de TI, sou da área de desenvolvimento, análise de desenvolvimento, sistemas de informação, há mais de 25 anos. Sou quase novinha, né? Trabalho na nossa universidade, iniciei em fevereiro, iniciei em plena pandemia. Tivemos no semestre passado um período de híbrido, onde os alunos poderiam ir à instituição, quem se sentisse à vontade. Conheci alguns, nem todos foram. E ontem, oficialmente, foi meu primeiro dia de 100% presencial com uma turma que eu já dou aula já há mais de um ano. Há um ano, né, praticamente. E aí, o que acontece? E é uma turma de 40 e tantos alunos. E foi assim, para eles, né, que sempre me conheceram a maioria pela telinha, né, que eu sempre brinco com eles. Foi muito bacana, muito bom. A nossa instituição, ela oferece, nossa aula vai ser em laboratório de informática, tá? Oferece um laboratório muito bom para a gente, muito bom mesmo, em termos de configuração de computador, em termos de espaço, quantidade de computador. Eu acho que isso é algo que, dentro de uma universidade, a gente tem que... Não são todas que oferecem essa estrutura, apesar de, mas é particular, paga, mas não é, eu digo de cadeira. Eu sou uma professora que me formei muito nova, terminei minha faculdade com 22 anos, e que alguns aqui vão terminar também, né, sem independente da idade, mas o que eu vou fazer? Então, durante a minha faculdade, o que eu procurei fazer? Existe uma menina na turma de vocês, na turma não, no curso de vocês, que ela foi minha aluna no primeiro período, a Vitória. A Vitória, eu quero que ela seja monitora dessa disciplina. A Vitória, ela já é conhecida, ela está no terceiro período, terceiro ou quarto período, acho que é terceiro. A Vitória, ela é uma aluna que ela já é conhecida na universidade. Mas eu sempre digo que nós temos 2 pontos para serem conhecidos na universidade. O primeiro é o ponto positivo e o segundo é o negativo. A Vitória é o lado positivo. Então, todo professor quer a Vitória como monitora. Todo professor quer convidar a Vitória para escrever um artigo. E eu acho que é isso que vocês têm que fazer, porque eu digo que sala de aula é uma vitrine. E vocês vão ter um diferencial, do caso da Vitória, que vocês vão iniciar no presencial. Ela iniciou a faculdade dela no remoto e ela conseguiu fazer a diferença. Ela conseguiu mostrar
do que ela é capaz de fazer. E aí, com isso, a Vitória, ela hoje, ela disponibiliza um determinado horário para poder dar apoio aos alunos quando for de determinadas disciplinas. Mas o que ela ganha com isso? Ela ganha certificado de monitoria, ela ganha material acadêmico para pôr no currículo, que é o certificado. Os professores começam a vê-la de forma diferente. Os professores começam... tá, eu tenho um professor que conhece alguém, como a professora Alessandra conhece alguém que tem uma empresa de engenharia. Alessandra, você tem alguém para indicar para um estágio? Ou na área X da engenharia? Cara, eu conheço a Vitória. Beleza. Tá. E a aluna Alessandra não indico nem me pagando. Por quê? Porque a Alessandra, ela não foi participativa, a Alessandra entrava muda, saia calada, a Alessandra não era comprometida. Então, eu digo sempre que a gente tem que ter uma visão abre aspas, de se vender, fazer o seu marketing pessoal dentro da universidade. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos aí o desafio da engenharia, onde as empresas vão até a nossa universidade buscar vocês para fazer um desafio para elas. E vocês podem ganhar prêmios, podem ganhar bolsas, vamos supor que ela oferece algum curso, pode ganhar um estágio na empresa, e é aí que a gente começa a mostrar o nosso comprometimento. Né? Alguém aqui trabalha já na área de construção? Porque geralmente eu tenho alunos que trabalham. Eu trabalho, professora Rodrigo. Robson também. Robson também? Anderson também, professora. Hã? Anderson também trabalha. Anderson. Eu, Josiel, também trabalho. Então, esses alunos, eles podem ser um olheiro da turma. Porque, às vezes, você trabalha numa empresa de construtora, aí tem lá uma vaga de estágio, tem lá uma oportunidade. Poxa, deixa eu ver aqui. Não vou chamar a Alessandra, não. Deus me livre, a Alessandra é aquela aluna que é uma zero esquerda, né? Vamos dizer assim. E, não, eu vou chamar Mariazinha, porque Mariazinha ela é comprometida. Às vezes, Mariazinha nem sabe tão bem determinados requisitos que está solicitando, mas ela é tão comprometida que você vai ter a certeza que ela vai aprender para aplicar o que é necessário. Então, isso eu acho que assim, vocês têm que começar com essa visão. Né? Vocês tiveram disciplina de quê essa semana? Matemática. Ontem foi expressão gráfica. Expressão gráfica e matemática. Prática extensionistas integradas. Então, vocês vão ter alguma disciplina com o Gustavo, nosso coordenador? Sim, foi com ele mesmo. Então, qual que foi? Prática extensionistas integradas. Então, o Gustavo, ele dá aula de uma disciplina, não sei como é que está na inventário de vocês, geralmente é desenho técnico, que ele usa o AutoCAD. Então, a gente tem que começar, não sei se aqui na turma tem isso. Eu tive um aluno que ele teve essa barreira. Eu não sei mexer no computador, ele não já foi no formato híbrido, ele não ia para a universidade, ele já podia ir, e simplesmente ele não fez por onde. Que imagem ele passou para os próprios alunos? Então, interesse, né? Exatamente. Aí você teria condições, você já viu que o cara não sabe, você já viu que o cara
não fez por onde adquirir conhecimento. E, no entanto, ele acaba perdendo a oportunidade. E aí a gente não pode ficar criando desculpas, né? Porque é muito fácil. Ó, hoje, a professora Alessandra, eu falei com o Gustavo, que talvez eu não ia dar aula para vocês, porque eu não sou essa pessoa... Boa noite, professora. Boa noite, Luiz Carlos. Eu não sou Tá falando de mim, né? Eu não sou essa pessoa que fala assim, eu sou muito agitada, sou virada no 620. Só que hoje eu não iria dar aula para vocês. Hoje, por quê? Porque eu passei o dia assim, na vala, passando mal. E aí eu conversei com o Gustavo e falei assim, não, Gustavo, passar o dia fora do computador e vou dar uma refrescada na memória aqui para eu vou dar uma descansada, tomar um remédio para eu melhorar. Seria muito fácil eu arrumar uma desculpa, né? Vai ao médico, sei lá, arruma um atestado, sei lá, falo mesmo para ele, o Gustavo não tem condições e tal. O comprometimento a gente tem que ter em todos os momentos. Essa disciplina, ela vai preparar vocês para uma do segundo período. Essa disciplina você vai ver. Vamos compartilhar aqui para vocês entenderem o que eu vou falar. Estão vendo a minha tela? Positivo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui conceito de pensamento computacional, sua definição, habilidades, competências e as principais metodologias para a sua promoção e desenvolvimento. Essa é a parte que você vai ter mais teoria, ponto. O resto aqui é mão na massa, dor de cabeça e com muito ódio de Alessandra quando passar os exercícios. Só que não, né? Brincadeirinha. Por quê? Porque eu vou passar exercícios para vocês e vocês vão ter que fazer fora de sala de aula, não apenas de sala. Aí eu passo uma lógica, vou explicar o que é isso depois para vocês, e você acaba não tendo condições de fazer. Toda regra tem sua exceção, tá? Então, assim, eu não fiz porque eu tive alguém doente, eu fiquei doente e tal, mas eu nunca vou fazer, isso é ruim. Eu não vi ainda no TOTS quantos alunos nós temos nessa turma. Alguém pode me dizer uma média de alunos? Parece que são 34. Então, Tem 27 participantes. nós vamos trabalharmos em equipe, em grupo. Até porque a gente sabe que tem alunos que têm mais habilidades, outros têm menos habilidade. Mas, na hora de apresentar, todos têm que saber o que está fazendo, o que foi feito para poder apresentar. Isso é fato. Você, quando for para o mercado, você vai trabalhar de uma forma em equipe. E você vai ser o líder. Como você vai liderar essa equipe? Como que você vai conduzir? Eu digo que o engenheiro hoje, vocês vão ter uma disciplina que eu ministro, que é ergonomia, da ergonomia, automaticamente, lá a gente aprende que o engenheiro ele tem que ter um pouquinho da psicologia na veia dele. Na verdade, eu falo da engenharia porque nós estamos no curso da engenharia, mas eu digo que qualquer líder de qualquer área ele tem que ter um pouco da engenharia na veia. Na engenharia, não, da psicologia.
Por quê? Vocês estão liderando, vocês por si só, vocês trabalham. Vocês às vezes chegam na empresa porque um filho está doente, perdeu um ente querido, você não está bem de saúde, sua produção vai diminuir, é claro. E o seu líder tem que ter a capacidade de verificar por que você está diferente. Por que você está rendendo menos? Está acontecendo alguma coisa? Que nem tudo é insatisfação pelo trabalho ou pela empresa. Nem tudo é insatisfação de algo que você não vai, que você não, que você, eu não gosto do que eu faço. Não, não é isso. Às vezes são coisas pessoais e você tem que estar em contra a isso, né? Exemplo, quem trabalha na engenharia sabe que temos que trabalhar em cima de segurança do trabalho. Aí você está numa obra que o cara não quer usar IPI. Você vai fazer o quê? Vai demitir o cara de imediato? Necessariamente não. Que líder é você? Eu tive um aluno que ele fez essa disciplina de ergonomia comigo, e esse aluno ele fez uma ele trabalhava em plataforma e ele tinha uma equipe. Só que uma pessoa da equipe era o tal do chegado, do superior, e o cara não usava nada de segurança. O que esse rapaz fez? Fez uma reunião com a equipe, inclusive com ele presente, e ele usou, sem ele saber que ele estava usando, né? Ele viu isso dentro da própria disciplina. Ele usou da psicologia cognitiva para fazer com que os colaboradores da equipe dele ajudassem ele junto a esse funcionário. Então, ele começou a usar, olha só, vocês estão aqui, passam 15 dias aqui, daqui a 15 dias vocês voltam para casa, mas vocês podem não voltar. Vocês deixaram mãe, pai, deixaram esposa, filhos, e aí? Você vai ser só mais um? Porque aí ele começou a utilizar, e sem contar que você ainda pode fazer com que os demais que aqui presente percam o seu emprego. Aí todo mundo tremeu. Porque uma pessoa, que, dependendo do acidente que ele tenha, pode sim ter retaliações junto ao restante da equipe. Então, com isso, ele foi amadurecendo as palavras, foi amadurecendo o jeito dele, todo o processo dele, para quê? Para que ele pudesse automaticamente ter a maior parte da equipe do lado dele e cobrar o cara. Porque se ele começasse a cobrar, o cara ele ia passar a ser o ruim. O cara era ligado ao coordenador geral. Uma pastelinha, professora. Hã? Chupar uma pastelinha. Eu estou também sempre chupando a pastelinha 20. Ah, tá. E aí ele tem todo um processo. Era mais fácil ele ser demitido do que o cara. Podia vir com questão de perseguição, uma série de coisas. E, no entanto, o que ele fez? Ele automaticamente usou todo esse processo. Ele começou a perceber que ele nem sabia do que ele estava, a técnica que ele estava utilizando. Então, e aí a gente começa a visualizar isso, né? Então, aqui, dentro da nossa disciplina, nós vamos ter esse conceito, essa parte teórica, vou iniciar hoje com vocês.
E depois nós vamos entrarmos nesse negocinho aqui, ó, que é a lógica da programação. Diz Gustavo que ele nunca gostou desse trem, tá? Porque ele entrou na faculdade para fazer engenharia e não para fazer programação. Mas isso faz parte, tá, de qualquer curso de engenharia de qualquer universidade. A lógica da programação na verdade, para vocês, vocês vão gerar, não vou pedir vocês para fazerem um programa de controle de estoque, por exemplo. Tanto a parte do Excel, que é a planilha eletrônica, quanto a parte de lógica de programação, eu vou usar sempre atividades voltadas para a engenharia. Então, eu vou pedir, por exemplo, para vocês fazerem um algoritmo. Chegamos aqui. Um algoritmo onde você vai construir para mim toda uma lógica de como calcular um traçado, um concreto para uma laje de 180 metros quadrados. Qual é a primeira pergunta que vocês teriam que me fazer quando eu pedir isso a vocês? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Qual é a próxima? A espessura da laje. Perfeito. Quem respondeu que eu não vi? Anderson. Exatamente. Para quem não está inteirado no assunto, a laje, ela tem, dependendo da espessura, você tem um custo em cima disso. Então, não adianta eu colocar, eu quero com 11 centímetros. Poxa, mas por qual motivo você quer 11 centímetros? Você vai gastar mais. Então, vamos fazer menos. Quem trabalha com construção, eu posso afirmar isso, sabe que a gente já tem nós já temos aí um prejuízo enorme na obra. Quem faz construção de casas, João, especificamente, sabe que você tem o tal do prego e tábua, só Jesus na causa. Não tem como você fazer um controle imediato. Essa é boa. Você consegue controlar o gasto de prego? Eu trabalhei com o mestre de obra que ele chamava metralhadora de prego. O que acontece? Você tem coisas que você não consegue controlar. Essa é a grande verdade. Ali em Cordeirinho, está se fazendo uma obra e eu estava lá no dia e são 2 engenheiros que estão acompanhando a obra. Mas eu estava vendo, o cara estava tirando, uma construção de um comércio grande, e aí eu estava vendo eles construir a coluna, e aí automaticamente. Tem alguém com áudio ligado aí, está me dando microfonia. Ele estava construindo a coluna, eu falei assim, quando eu vi, eu pensei, vai dar ruim quando for tirar essa estrutura, essa tábua. Vai dar ruim. Chama de taipá. Aí, o que eu disse? Aí eu virei e falei assim para a pessoa que estava comigo, eu falei assim, olha o que eu falo do prejuízo. Porque não vai ter condições nem de aproveitar para sarrafo, para qualquer trem. Porque vai dar ruim, não tem jeito. E eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados. Né? Eu chamo de colaborador. O colaborador não está preocupado com isso. Ele quer saber que ele está fazendo e no final da semana, no final do mês, de 15 em 15, o dinheiro dele está na conta dele. O engenheiro, ele hoje tem que ser conectadíssimo em tecnologia, por quê? Porque ele chega numa visita de uma obra, ele não chega com a prancheta, ele chega com um tablet.
ele já está com um sistema, com um aplicativo já conectado em tempo real lá com a empresa. E aí você consegue... Hoje nós temos ferramentas que você consegue automaticamente já registrar todo aquele processo de erro. Não basta eu chegar aqui, vou dar uma olhada, daqui eu vou lá na empresa, vou registrar esse erro. Não. Então, aqui, dentro da loja de programação e algoritmo, que as duas coisas vão andar juntas, nós vamos trabalharmos exatamente com processos onde nós queremos, antes de mais nada, nós queremos gerar soluções. Claro que vocês, uma vez engenheiros, vocês vão desenvolver programas de grande porte. A empresa de vocês vai comprar esses programas de grande porte de uma equipe de TI. A empresa de vocês vai fazer todo um controle automático. E o que você tem aqui é você automaticamente... Para você me pedir um programa para gerar uma solução para você, você tem que entender o que você está falando. Eu sou sua estagiária. Você me pede uma planilha eletrônica para calcular mostrar para você todo o gasto da obra X mensal. Você tem que saber o que eu estou te pedindo, o que você está me pedindo, porque eu posso, uma vírgula muda tudo no resultado de uma obra, tá? Então, a gente tem aqui a lógica da programação e o algoritmo. Aqui eu vou dizer para vocês daqui a pouco quais são os programas que a gente vai utilizar. O fluxo de controle e repetição, que, na verdade, a gente vai trabalhar com looping, né? São comandos que a gente utiliza especificamente dentro da programação para repetir a mesma coisa quantas vezes for necessária. E vamos utilizar o inventor, né? E vamos utilizar... Eu particularmente, eu dou a liberdade para o aluno utilizar o que ele quer. Então, eu pedi lá na instituição para instalarem as duas ferramentas, mas, de acordo com as nossas aulas, eu vou pedindo para instalar outros aplicativos, outros programas. Esses aqui é porque está no inventário, então eu já pedi. Agora minha pergunta é o seguinte: quem aqui sabe falar para mim sobre lógica de programação ou algoritmo? Quem? Alguém? Ninguém sabe? Bom. Ninguém sabe, professora. Bom, por que eu pergunto isso? Porque, às vezes, você vem de um processo de mercado que você já escuta isso e já acaba aproveitando esse aluno para auxiliar nas práticas, né? E aí mas aí pode acontecer igual acontece com alguns alunos. A gente começa a dar o conteúdo e a pessoa se mostra tão ágil com o conteúdo que eu já acabo aproveitando também. E aí a gente vem com o Excel, que é o que vocês mais conhecem, nós tem várias planilhas eletrônicas aí dentro do mercado, e as aplicações práticas através de atividade. Essas aplicações práticas é onde entra a minha aula, porque a minha aula é praticamente 100% prática. Então, a gente já vai começar a trabalhar em cima de prática para poder entender. Não dá para fazer só leitura, não tem como. Matemática, vocês não aprendem só com leitura, vocês têm que fazer. Correto? Alguma pergunta, meninos?
Enquanto ela está de boa. Bom, eu não gosto de aula assim, tá? Já estou dizendo de cara para vocês. Eu gosto de aula que vocês participam, que vocês questionam, que vocês falam, até porque, senão, ouvir a Alessandra com essa voz de taquara rachada, 3 aulas, só Deus na causa, né? Vamos lá. Estão vendo aqui pensamento computacional? Sim. Sim. Muito bem. Sim. Aqui, a gente começa com uma parte dessa teoria. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. O que você pode dizer para mim sobre pensamento computacional? Uma organização administrativa, seja financeiro, material. Organização administrativa, seja financeiro ou... Eu digo o todo da obra em si, né? Você conseguir administrar de uma forma total, seja funcionário, seja financeiro, seja material, você organiza tudo, uma coisa só. Tá. Aí, o que o Tiago falou, isso vai gerar o quê no contexto geral? Onde você tem todo... Controle, né? Hã? Você consegue ter todo o controle. No qual você acaba fazendo toda essa organização para te gerar uma solução, que essa solução é o controle que você vai ter. Pelo menos você vai tentar o máximo desse controle, né? Dessa forma, eita, deixa eu pegar o arquivo errado, espera lá. Deixa eu tirar aqui. Dentro dessa parte do controle que você tem, você automaticamente você começa a tratar com de uma forma que você acaba trabalhando e tratando exatamente com um contexto onde você gera as suas habilidades. Desta forma, você acaba, dentro da computação, né, do pensamento computacional, você acaba gerando habilidades na tecnologia, implantando tecnologias e novas tecnologias. Boa noite, Larissa. Automaticamente, você vai inferir todo esse processo do que você tem. Dessa maneira, você acaba trazendo num contexto para a gente um processo onde você tem, a gente diz que nós temos 4 pilares dentro do pensamento computacional. A decomposição, né? Onde você tem a decomposição, você tem o reconhecimento, a abstração e o algoritmo. Vamos olhar a palavra, né? A decomposição, ela vai, né, dividir o problema. Então, o Tiago falou em termos de organização, ter o controle, então vai dividir o problema em pequenas partes. A câmera fechou, professor. Em pequenas partes.
automaticamente, quando você tem todo esse processo de pegar um problema e dividir em pequenas partes, eu já consigo ter um domínio da situação. Reconhecimento dos padrões. Dentro de um problema qualquer, nós temos aí qual é o padrão ou quais são os padrões, boa noite, Marcos, que nós vamos aplicar. Eu citei a história do aluno, que lá na plataforma ele tinha um problema. E ele usou métodos para poder resolver o problema. Beleza. Mas eu estou com um problema na obra. Eu estou com um problema num contexto na obra que é referente ao controle de material. Hoje, vocês estão numa obra com esse problema. Como que vocês iam... Que solução vocês iam ter para resolver esse problema? Professor, eu acho que eu ia procurar estar mais próximo de pessoas que pudessem me favorecer diante disso como liderança, entendeu? Procurar minar esse problema do desperdício, fiscalizar. E eu ia apontar pessoas para que fiscalizassem determinados pontos. E também dentro da administração, porque também, como a senhora disse, né, os cálculos também, entendeu? Tem que ser fiscalizado para não bater errado, porque uma vírgula muda tudo. Muda. Quem fala aí? Quem me dá outra solução? Controle de estoque, né? Sim, mas aí como que faria esse controle de estoque? Porque o estoque ele já existe. Agora, Mas tem etapa da obra, né? Se você é um engenheiro, está coordenando a sua equipe, cada obra tem a sua etapa. Em que etapa você está, você sabe que material vai ser usado naquela etapa. Aí você vai ter um controle, sabe o que vai ser usado naquele dia ou naquela semana, então fica mais fácil ter esse controle. Você tendo esses cálculos, não sabe quanto se usa, né? Diariamente. Normalmente você tem esse acesso a esses dados. Né? Então, usando o sistema também, né, professor? O sistema de controle de estoque, almoxarifado. Tudo que entra e sai, você faz uma requisição de saída e de entrada. Então, só que você não tem... Você está na obra lá, você não tem... Você é responsável por uma obra e você tem que gerar uma solução barata e rápida. A sua empresa, a empresa pequena, não tem como comprar um sistema de estoque, um sistema caro aí de estoque. E aí? Como eu disse, professora, determinados pontos da obra, você tendo pessoas para você cobrar e você criar um relatório, né, para você manter o que está saindo e o que está se entrando, porque também nem tudo é um investimento de dinheiro. Pessoas em determinados pontos corretos ali para você poder saber o que está se entrando e saindo, porque a obra também é cheia. Tem um encarregado, tem um profissional lá que está sempre comandando um pedaço. E dentro daquilo ali a gente vai fazendo a fiscalização em cima com o relatório também. Tá usando planilha, né? Usa planilha e uma pessoa responsável. Exatamente. Passa a usar o Excel. E aí você pode aplicar de uma forma rápida a aplicabilidade do Excel, porque é uma ferramenta barata, abre aspas, né? Fecha aspas. É uma ferramenta, a planilha eletrônica em si, é uma ferramenta barata, é uma ferramenta que você, com uma planilha bem elaborada, ela vai te trazer um resultado bem considerável. Então, aí sim, fica bacana. Pode usar até o LibreOffice, né? Que é de graça. Isso aí. Por isso que a gente fala em planilha eletrônica. Dentre a questão, como a gente estava falando no reconhecimento, o que você vai utilizar, a gente ainda tem dentro desses pilares a abstração. Então, você tem, analisa elementos que têm relevância. E o que não tem, você vai deixar de lado. Na verdade, você tem que fazer uma análise exatamente coerente
para que possamos gerar todo esse processo de solução. E o que eu vou precisar? Então, nesse momento, só a planilha eletrônica vai ser tranquila? É tranquila o Não, suficiente? não, tem que haver uma fiscalização também. Exatamente. A tecnologia, algumas pessoas, ela te auxilia nas tomadas de decisões, os softwares em si, mas ela não toma a decisão total, porque você é o responsável. E como a senhora disse, né, professora? É o colaborador também, né? A gente também depende do colaborador. Isso aí. E vamos ao seguinte, e quais são as habilidades desenvolvidas pelo pensamento computacional? Nós temos, existe uma série de competências, né? E a gente tem que, eu sempre digo que a habilidade a gente pode adquirir. Sinceramente, você não tem, você precisa ter, você pode adquirir. E aí, essas habilidades, ela está dentro do aprendizado do indivíduo. Eu não sei, mas eu não tenho conhecimento, eu não sei trabalhar com isso, mas eu posso aprender. E eu vou aprender. Então, o desenvolvimento cognitivo, ele vem exatamente em relação a isso. Ele vem exatamente no contexto onde vocês começam a trabalhar, vocês começam a enxergar o que você pode e o que você não pode. Você tem que ser autocrítico. Nada de estrela, estrela está no céu. Você tem que ser autocrítico. Eu não sei, mas eu vou aprender. Você não nasceu andando? Você não nasceu falando? Não aprendeu? Lá, em algumas situações, alguém tem que te ensinar. Outras situações, você pode se autoaprender, o tal do autodidata, né? Você tem que correr atrás. E hoje vocês têm uma coisa que na época de graduação, na minha época, não tinha, que é um negócio chamado internet, videoaula, YouTube. E na minha época era ir para a biblioteca pegar tijolão, botar embaixo do braço, sentar e ler e tentar aprender. Não tem jeito. Professora, as quatro partes que você falou que era dividido mesmo, a Os primeira pilares, decomposição, decomposição, reconhecimento dos padrões, aí vem a abstração, que eu nem falei dela, né? A abstração e o algoritmo. A abstração, na verdade, são os elementos que eu falei que temos de relevância, e vem o tal do algoritmo, que é a lógica de programação, que é, na verdade, o que reúne todo o problema para gerar uma solução. A lógica de programação, necessariamente, ela não precisa ser aplicada em cima de uma linguagem de programação. Só eu usar Excel, já estou com uma lógica para gerar uma solução. E nós temos regras para poder utilizar isso. Beleza? Beleza. Aí nós falamos de habilidade, e aí a gente vem em termos de construção de pensamento lógico. O pensamento lógico, ele é algo assim que você tem que carregar na sua veia. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Eu sou cliente de vocês. Eu peço a vocês, eu quero uma obra. Eu quero uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Você já tem um problema. 2 quartos. Quantos metros quadrados? Ah,
Vamos aí. Espera aí. E aí, o que você tem? Você tem... alguém falou quantos metros quadrados? Não sei. Eu não sei te responder quantos metros quadrados. Você está me perguntando quantos metros quadrados vai ter minha obra. É isso? Correto. Então, eu não sei, porque eu não entendo muito bem. Aí você vai me falar que 60, 70 metros quadrados. Vamos falar o padrão aí de uns apartamentos, as casas de venda. 61. Hã? 63 metros quadrados. Então, vamos falar 63. Eu vou falar assim, nossa, mas é muito pequeno. Né? Eu não tenho noção. Eu não sei. Então, o que acontece? Só que a primeira coisa que você tem que me perguntar, buscar de mim, é exatamente qual é o tamanho da área que vai ser construída essa obra. Outra, esse terreno, essa área, é plano? Declive, né? Plano. Exatamente. Aclive, declive. Essa... Você... E outro detalhe também, que você pode... Vamos supor que eu tenha 500 metros quadrados. Também. Se eu tenho... Isso, mas aí eu não vou saber te responder, né? Eu sou cliente, mas aí, assim, eu tenho 500 metros quadrados lá, uma área de 500 metros quadrados. Eu posso construir um mundo ali dentro, mas até quanto você pode pagar pela obra? Esses problemas, eles existem para que vocês... O problema maior é, eu quero uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Uma outra coisa. Você tem filho, Alessandra? Quantos? Porque você tem que usar uma estratégia para você não me perder. Que cliente é uma coisa difícil, a gente sabe disso. Para você não me perder. Então, como que você vai fazer? Se eu tenho filho, eu quero uma casa que não seja de laje, que ela usa forro PVC, eu quero barato. Tudo bem, mas você tem filhos. Seria interessante você fazer uma casa que tenha condições de uma construção de um segundo pavimento? E tentar me induzir que o barato sai caro. Tentar me convencer e me induzir a seguir o seu raciocínio. E como eu tenho pouco dinheiro, 63 metros quadrados não vai ficar ruim. Como eu tenho uma área grande, eu posso construir já no local estratégico, onde, no decorrer da minha vida, se eu quiser, eu posso aumentar. Questão do segundo pavimento, né? Sim. E aí, isso tudo são construções de pensamentos lógicos. Quando você joga essa planta para uma ferramenta, um AutoCAD da vida ou outra ferramenta que você utiliza em 3D, você começa a visualizar que você já está jogando o problema, você organizou esse problema e está gerando uma solução. Caraca, mas 63 metros quadrados, a casa vai ficar desse jeito? Não imaginei assim. Ai, mas essa cozinha tá pequena, hein? Não gostei, não. Eu gosto de cozinha espaçosa, eu gosto de cozinha... Tá, mas aí, nos dias de hoje, a gente quase não fica mais em cozinha, especificamente, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos burlar o tamanho dessa cozinha. Vamos fazer uma cozinha americana?
Aí você tem aquele ar de ambiente maior. Uma vez que você põe parede, você reduziu. O que você acha? E você vai conversando comigo. Você vai me dando... Perguntas abertas, né? Hã? Perguntas sempre abertas, né? O que você acha? Exatamente. E aí, por quê? Porque vocês que trabalham com cliente, desde que seja no comércio, vendendo parafuso a construções de prédios, você tem um cliente, você tem cliente de qualquer tipo. Você tem um cliente que ele vai pagar aí num piso porcelanato 80 metros quadrados, 140 metros quadrados, mas você vai ter cliente que ele quer um piso bom, mas ele não quer entender para pagar isso. E você é aquele engenheiro que você tem que fazer nome. Você se formou agora. Então, você tem que analisar todos os possíveis. Você também não vai querer perder o cliente. Porque vamos lá e vemos cá, o dinheiro é bom e honesto, então melhor ainda. Então, a gente não pode esquecer disso. Dessa forma, a gente tem, dentro do nosso contexto, dentro do nosso trabalho, a gente tem aí o processo do algoritmo, como a gente estava falando, né? Que ele vai trazer para você todo esse processo de raciocínio. E como que a gente vai tratar e trabalhar o processo onde a gente tem... Deixa eu só diminuir aqui. Onde a gente tem a programação. Onde essa programação entra? Uma das primeiras coisas que a gente vai visualizar é um tal de fluxograma. O fluxograma, na verdade, ele traz para você todo um processo de organização do problema. O fluxograma, ele trabalha com símbolos. Eu, Alessandra, dificilmente eu vou trabalhar com vocês em cima de fluxograma. Eu falo com vocês por uma questão de inventário, questão de prova de ENAD, mas dificilmente eu trato um fluxograma de programação na íntegra com vocês. Eu prefiro na linguagem específica. Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem. Oi? Só uma dúvida. A senhora falou do fluxograma. Em algum momento nós vamos precisar utilizar fluxograma no nosso dia a dia de trabalho, em obra, na empresa, como engenheiro? Então, por isso, Roberto, eu não jogo muito, não cobro muito fluxograma em si, mas eu falo. Mas alguns de vocês vão se adaptar a essa técnica. Alguns de vocês vão ter uma organização de trabalho que vão se sentir à vontade a aplicá-la. Tudo é questão de organização. Deixa eu compartilhar um trem aqui com vocês. Inclusive, até o organograma também, eu acho até mais importante do que o fluxograma. Na minha opinião. Não sei se a gente vai ter organograma. Então, vamos lá, Roberto. Nós temos aqui um diagrama de bloco, tá? Que algumas pessoas chamam de fluxograma linear. Aqui você tem um conceito onde o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer. Um exemplo qualquer, onde você teve aqui, reconhecer a necessidade. No meu problema, que era a minha obra,
Seu primeiro passo é conversar com a Alessandra, conversar com o cliente. E aqui você vai vendo, vai colocando tudo que pode ser feito. O organograma, eu acho muito funcional. Eu acho isso muito funcional, porque automaticamente você tem um controle visual, porque você consegue fazer em desenhos um controle de todo o processo do que você está fazendo. É tipo um checklist aí? Isso, exatamente. O fluxograma em si, eu já vou voltar mais ali, na verdade, ela é uma anotação de símbolos, de abreviações de palavras. Como, por exemplo, você tem aqui um balãozinho aqui. Isso, lembra que eu falei lá no inventário sobre repetição? Mas, na prática, quem usa Excel, a gente trabalha com condicional. Exemplo na engenharia. Se vamos dizer aqui que se o tamanho da laje, né? Fez um cálculo lá, se o tamanho da laje for maior ou igual a 100 metros, então você vai colocar uma solução para ele. Se for menor que 100 metros, você vai colocar uma outra solução. Quando você tem esse processo, você acaba tendo um resultado em comandos e já vê o resultado imediato. O fluxograma, não. Você coloca cria aquela organização de ideias do problema, mas você não vê o resultado, você vai ter que cair na programação do mesmo jeito. Então, o que eu sempre falo para vocês? A melhor proposta é analisar o problema, processar esse problema e aí sim gerar a sua solução para ser aplicada. Você está gerando a solução, não está sendo aplicada ainda. Como eu disse, aquele controle lá de materiais, ele fica muito tranquilo. Se ele tivesse um controle de estoque, equipe toda colaborativa com ele, com o engenheiro, mas nem sempre é assim. Vocês me deram algumas soluções. Né? Então, aí eu acho bacana. Oi. Se não me engano, só falou de tamanho, não tenho muita certeza, mas quando passa de 100 metros também, parece que dobra o valor, né, dos impostos, né? Então, se a casa for até 100 metros, na verdade, Júnior, não é só os 100 metros, não é só isso. Aprendi isso com a vida. Aprendi isso na raiva. Imagina, toda casa que você vende a 70 metros quadrados, ela nunca tem 70 metros quadrados, né? Uhum. Ela tem 60... Não, varanda não existe. Então, conta com metro. Você tem ali algo embutido e ponto. E aí, o que você tem? Você tem nessa estrutura, você tem 69, 68, 67 metros quadrados. Ai, mas é uma diferença muito pouca. Na hora de você tirar o habite, na hora de você pagar o imposto, você tem uma diferença enorme. Por metro, né? Enorme. Então, tudo isso a gente tem que pensar, tem que analisar. Você tem umas condições, assim, umas estruturas fora do padrão. Então, a gente tem que, sim, hoje, um tamanho de uma obra, você tem que pensar lá na frente no custo dela. Porque não é só fazer a obra, é imposto. Eu estou fazendo uma obra e eu ia colocar terraço.
mas eu já desisti. Primeiro, O IPTU ia ser mais caro também. é o dobro. Que aí você tem uma cozinha, você tem um banheiro, enfim. E detalhe, a obra tem quase 200 metros quadrados. Já não vai ser barato. Loucura, loucura, loucura. Loucura. Essa é a grande verdade. Você não tem hoje, num contexto geral, você vê ali pelaquela Avenida Maísa, várias obras sendo construídas ali, muito bem divididas, muito bem elaboradas, e são pequenas. Você que tem que se adaptar, você que tem que se adaptar a usar poucos móveis, a ser prática, a usar móveis menores, não é um sofá de 4 metros, igual a Alessandra tem, entendeu? Não é qualquer casa que vai caber um sofá de 4 metros, né? Retrátil. Não existe isso. Obra compacta, né, professor? E você tem que começar a se adaptar, porque a gente vive uma vida muito corrida. E aí você acaba tendo que se adaptar a isso. E aí o que aconteceu? Tomei na cabeça. Tomei na cabeça, essa é a grande verdade. Ponto. Ponto. Porque faz-se uma obra muito grande, o custo é muito alto de mão de obra, o custo é muito alto de acabamento. Aí você faz uma casa dessa, é surreal você botar as coisas de segunda, não tem como. Você mata qualquer obra, porque fica gritante o acabamento mal feito. E aí hoje você encontra obras que não tem nem bolso. Já pega e joga a textura direto na parede, porque sai mais barato. Beleza. Mas é uma casa de 70 metros quadrados, 60 e poucos metros quadrados, tranquilo. Agora, pega uma casa de quase 200 e faz isso. Vai ficar surreal. Infelizmente, fazer por dentro da casa toda, vai ficar surreal. Ah, joga o gesso, que fica mais barato. Depende. Depende. Então, assim, existem coisas que a gente tem que planejar, a gente tem que organizar, a gente tem que analisar. E aí, mostrar para o cliente, ou para a equipe, seja lá quem for, que realmente é necessário adquirirmos tudo de melhor para ambas partes. Estão dando para vocês entenderem? Sim, sim. Sim. Sim, Tá sim. muito bom. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês mais ou menos como que vai ser as nossas aulas. Eu não vou começar em algoritmo hoje, porque eu acho desonesto com vocês, tá? Vou lá no Excel para a gente brincar um pouquinho. Estou aumentando o zoom aqui. Estão vendo aí? Sim. Sim, professora. Professor. Oi. Alguém me chamou. Ninguém?
Vamos lá. Vamos para uma coisa simples. Algo que eu vou fazer algo aqui que todo mundo conhece. Isso é vocês no laboratório de informática, eu no computador, fazendo junto com vocês, tá? Ou eu já trago algo pronto, vocês digitam e a gente vai trabalhando. Ou eu já passo algo pronto para vocês, a gente só faz a fórmula. E aí a gente vai ser, eu vou conhecer a turma para ver a habilidade de vocês com o teclado, com esse tipo de coisa. Vamos lá. Eu tenho aqui uma planilha para calcular a média do aluno e a situação do aluno, se ele está aprovado ou reprovado. Todo mundo entende o que é isso. Eu vou botar. Notas aleatórias que eu vou colocar. Vamos lá. Eu não sou obrigada a ter essa soma, tá? Mas eu fiz só para poder a gente ter algo, para mostrar algo diferente, o que pode ser feito. Aqui eu quero fazer soma das minhas notas. Show! Vou somar as 4 notas. Eu vou somar igual no Excel, para quem não sabe. Não se preocupe que isso aqui é só uma demonstração, tá, gente? Para quem não conhece o Excel. Vou fazer isso na Trítica, vai ter material e tudo mais. Igual 5 mais 9 mais 9 mais 8. Esse cálculo dá 31 mesmo? Sim, 31. Sim. Muito bem. Eu usei o autossoma. Então, eu vou falar disso agora. Quando eu faço isso aqui, ele funciona, mas ele não é funcional. Eu errei a nota desse cara aqui. A nota dele era 8,5. O resultado mudou aqui? Não. Por quê? Porque eu somei valores fixos. Então, eu sou obrigada a vir aqui e botar 8,5. Tá? Fácil? Não. Isso não faz sentido. Eu tenho aqui 5 pessoas. Se eu tivesse aí uma turma de 80 alunos, surreal. Aqui, eu posso usar... No Excel, a gente trabalha muito com células. O que são células? São, na verdade, o endereço aonde se encontra cada informação digitada. Eu tenho aqui o número 8, que ele está na célula B3. B3. Observa que ele já ficou selecionado. Show. Mais C3. Eu poderia digitar C3, como eu digitei o B3, ou clicar aqui. Mais D3 mais E3.
3, 29. Mas também eu sou ser humano, eu erro. Eu errei esta nota aqui. A nota era 7,5. Perceberam que aqui mudou automaticamente? Isso por quê? Porque eu usei o endereço da célula. Eu não usei, desculpa, eu usei o endereço de onde está o valor, que é a célula. Eu não usei o valor fechado. Alguém não está entendendo o que eu estou falando? Rápido demais, né? Professor, eu estou indo embora. Tá. Alguém não está entendendo o que eu estou falando? Nossa, essa turma inteira entende de Excel. Vou arrancar o couro de vocês. Vou esperar até a alma de Não, vocês professor, voltarem. não. É que você explica bem, por isso. Ninguém falou nada, ninguém perguntou nada. Explicou bem, a gente entende, ué. Ah, Marcos tinha falado aqui, ó. Vamos lá. Eu digitei a função soma. Vocês estão vendo meu mouse aqui? Sim. Aqui, quando eu clico aqui, tenho várias fórmulas já que me auxiliam. Quando eu clico aqui direto, já é a soma. Vou clicar ali. Por regra, ele pega a soma, os valores da coluna, porque eu tenho valores acima. Mas eu não quero somar esses valores, eu quero somar o da linha. Clico aqui, seguro e rastro, observa aqui. Eu pego a primeira e a última célula para ele somar. Só que eu cliquei lá no autossoma, no ícone lá. Eu posso digitar soma B5 até, que são os 2 pontos, E5. Mas, Alessandra, você disse que você tem uma turma de 80 alunos. Você vai digitar um por um? Não. Não faz sentido. Tem aquele Mzinho de lado, né? Eu vou aqui. Ah, isso é o autossoma que está aqui. Acabei de fazer, você viu? Então, eu não consegui acompanhar o... Então, deixa eu tirar aqui. Que é o autossoma. Está vendo meu mouse aqui? Não, não estou vendo, não. Quem A foto dela está por cima, não? Hã? A imagem dela, da professora, está em cima do que você está querendo ver? Clica na imagem dela e arrasta para baixo. Isso. Ah, sim, agora eu estou vendo sim, aquele Mzinho de lado, né? Que é o autossoma. Que é o autossoma. Vou clicar aqui, ele já selecionou, B2 a E2, e dou meu Enter. Show! Eu tenho 80 alunos, vou fazer isso 80 vezes, 80 cliques? Tá, mas a Alessandra ela trabalha em 3 universidades, que é Vassouras e mais outras 2. A Alessandra trabalha no Instituto Federal, que ela é federal, né? Então ela trabalha lá. A Alessandra trabalha na Firjan, a Federação de Indústrias. Você já pensou se em cada local desse eu tiver que dar 100 cliques, no final do dia da semana eu estou sem mão. E sem dormir, né? Não, dormir eu já não durmo, né, meu querido? Aí eu tenho aqui. O que é que eu faço? Eu vou colocar o mouse na alça
de copiar, que é esse quadradinho que está aqui. Pego, ele vai virar uma cruz preta. Clico, seguro e arrasto. Ó. Aqui deu 0. Claro, eu não tenho nada aqui para ele somar, mas a fórmula está aqui, ó. Vai acrescentando os alunos, vai sendo automaticamente as notas. Exatamente. Alguma pergunta? Nossa, muito bom. Relembrei aqui algumas coisas. Lembrou, né? É mais ou menos isso. Automaticamente, nós temos aqui. Quando a gente faz um concreto, vamos dizer assim, uma laje, nós viemos aqui e falamos metros cúbicos, espessura, vai ter quantos pavimentos acima ou não vai, enfim. A média é a mesma coisa. Existem regras em cada instituição. Tem instituição que são só 3 avaliações, tem instituição que são só 2. Não interessa. Nós temos aqui a regra básica, matemática. Para eu calcular uma média, eu vou somar os valores e dividir pela quantidade. Não é média aritmética, está multiplicada por 2, por peso. E vou dividir pela quantidade de valores somados, não é isso? Matematicamente. Tem alguém aí? Fala, Bom, professora. então, aqui a minha média seria 5 mais 8,5 mais 9 mais 8 dividido por 4. Mas, Alessandra, você já tem a soma ali. Sim. Eu posso pegar essa soma e dividir por 4. Como é que é? Vai dividir por 4, vai dar média. Né? Isso. Então, eu vou fazer de 2 maneiras. Aliás, mais de 2, igual. Eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 4. Ah, F2 divide? Não, o F2 é a célula onde encontra esse resultado aqui, coluna, ó, coluna F, linha 2. Mas como é que ele dividiu aí? Não entendi. Com essa barra. A barra. A É barra automaticamente quando dividido botar. por 4. Entendeu? Entendi. Entendi. A barra é a divisão. É. E aí, agora, eu vou fazer o mesmo cálculo, obter o mesmo resultado, com cálculo de uma forma diferente. Igual. Abre parênteses. Como toda regra matemática, vou botar parênteses, dividir por 4. Eu vou ter um mais aqui. Mais ali. Deu o mesmo resultado, com fórmulas diferentes. Beleza? Beleza. Eu tenho Beleza. aqui Quero a ver na prática, professora. função média. Ela vai usar a mesma regra da função soma. Primeira célula e a última célula. A função média ela já vai somar esses valores, já vai dividir automaticamente.
Qual a melhor maneira de se utilizar? Depende da situação. Primeiro, esse aqui, eu só pude usar porque eu já tinha esse cálculo de soma. E, necessariamente, eu não sou obrigada a ter a soma. Esse aqui, com 4 valores, é filé mignon. Mas se eu tivesse 10, 8, 15, 50 valores para somar, vou digitar 50 células. Inviável. Eu tenho 1000 valores para fazer uma média. Não tem problema. Pego a primeira e a última célula. Ele já soma e já calcula a média. Cada caso é um caso. Eu, Alessandra, quanto menos eu digitar, melhor. Quanto mais valores eu tenho para calcular, mais eu uso as funções, porque eu digito menos. Se eu quisesse somar só esses 2 valores, eu ia digitar muito mais usando essa função. Então, eu quero somar só o 9 e o 10. Igual B6 mais... Para mim, já é o suficiente, que são só 2 valores. Mas cada um tem suas necessidades e seu gosto. Ok? Ok. Estou pegando aqui e vou copiar aqui. Eita, deu trem errado aqui. Aqui me deu. Aqui é por causa daquela soma, né? Deixa eu copiar aqui. O que significa esse erro? Quais são os valores que eu estou somando aqui, dividindo por 4, né? Aqui 0. por 0. Não dá, né? Matematicamente não dá, né? 0 dividido por 4 não dá. E aí, ele me dá esse erro. Você consegue visualizar que ele selecionou aqui, bonitinho, mas ele deu um erro porque eu não tenho valores. Não, tranquilo, eu vou deixar assim, porque eu vou colocar mais nomes de pessoas. Alê. Ó, espera lá. Viu a diferença? Faz parte, né? Então, vamos lá. Eu vou aqui trabalhar com isso aqui, só para poder formalizar as casas decimais. Então, eu vou diminuir casas decimais. Beleza. Situação. A situação, ela é aprovado ou reprovado. Função se. Falam para mim qual é a condição para o aluno ser aprovado na disciplina de Alessandra, Pensamento Computacional, no curso de Engenharia da Universidade de Vassouras. Média 8. Não. 7. 7? 7. Média 7. Então, você está me dizendo que a média do João, que está aqui, tem que ser maior ou igual a 7 para ser aprovado? É isso? Isso. Sim, isso, professor. Aqui eu estou na G2. Se esse resultado for maior ou igual a 7, então o carinha está
aprovado. E quando a nota for menor que 7, a média? Reprovado. Então, Chora. reprovado. Vou voltar aqui. Nesse caso, aqui tem que estar aprovado. Eu tenho uma outra maneira para fazer isso. Eu, como sou prática, eu vou fazer um negócio aqui. Observa que eu não repeti aqui a condição. Se média é menor que 7. Como eu tenho só duas situações, qualquer coisa que for diferente de maior ou igual a 7 vai ser menor. Correto? Aham. Isso é lógica. Mas eu quero colocar se média menor que 7, então, como eu disse a vocês, eu quero digitar menos. Então, eu que sempre faço, a última condicional eu nunca coloco. Qualquer coisa diferente do que tem antes vai ser aquilo ali. Ponto. Só em casos que tenham necessidade. Vamos botar esse cara aqui reprovado? Oi? A professora sempre coloca observação 6,5, né? Para dar aquela condição depois. Né? Vamos mudar aqui. Vamos dizer que esse cara foi reprovado. Está vendo como é que mudou o resultado? Só que isso aqui eu posso fazer para um estoque, onde vocês vão ter o estoque, repor estoque, não repor estoque, comprar urgente. Para as Entenderam? cores, né? Também. Hã? Para as cores, né? Você pode colocar cor também. Sim, sim, sim. Nós vamos devagar. Bom, mesmo eu pegando aqui que está reprovado e eu copiar, ele, quando o resultado for aprovado, ele vai colocar aprovado. Então, gente, a nossa aula ela vai ter a prática do Excel, ela vai ter o algoritmo e uma programaçãozinha aí. A primeira eu vou em cima do Excel para depois ir no algoritmo, porque senão dá ruim. Bagunça mais a cabeça de vocês. Como o Excel, alguns já conhecem, como o Excel ele já traz uma lógica de programação, isso aqui, ó, é uma lógica, a solução de um problema. E aí a gente acaba tendo uma condição de um trabalho aí bacana. Ok para vocês? Maravilha. Então, vamos lá. Por enquanto, sim. Então, vamos lá. Automaticamente, eu sei que vocês não estão fazendo nada do que eu estou fazendo aqui. Vocês já estão olhando. Até Eu teve estou fazendo sim, professora. Ah, só você. Não, deve ter mais gente fazendo aí também. Tem? Eu Eu puxei, tô no celular, não tem como. puxei o Excel aqui do ladinho aqui e fui acompanhando. Então, o que acontece? No remoto, como eu dei essa aula 100% remoto, que a gente estava com a pandemia, foi assim, muito complicado. Eu tive uma turma que 90
95%, 96% era pau a pau. Sábado, 9 horas da manhã comigo. 9 horas da manhã, pau a pau, trabalhando. Mas eu já tive turmas que no remoto não tinha essa prática. Perguntar para determinados alunos, você aprendeu? Você sabe? Não. Isso aqui você não aprende olhando. No laboratório, vocês vão estar fazendo isso aqui na íntegra. Entenderam? E outra coisa que eu sou uma pessoa que eu falo o seguinte, sou uma professora que eu gosto muito do feedback de vocês. Metodologia, professora, não gostei dessa metodologia. Professora, não gostei. Professora, você fala muito rápido. Professora, você fala muito. Professora, isso. Professora... Não quer, fala comigo. Não fala com o colega do lado. Porque o colega do lado não vai resolver a sua vida. O colega do lado, ele não vai mudar a Alessandra, a metodologia de Alessandra, para a melhor forma para você. Ontem eu tive um caso desse que o colega pediu para o outro colega falar um negócio para mim. Eu falei assim, ué, gente, eu estou no curso de Direito? Precisa de advogado? Não tem necessidade disso. Né? É papo reto. É olho no olho. Não tem problema de chegar e falar no final da aula, no início da aula. Eu sempre chego cedo, né? Professora, tem como você me explicar isso aqui? Porque eu não consigo entender nada da sua aula, nada. Hoje pode ter tido aluno assim. Tem problema? Não. Quero que fale para mim hoje? Não. Por quê? Porque hoje o aluno que não entendeu nada, provavelmente ele não sabe nada de Excel, provavelmente ele não abriu o Excel para fazer junto comigo. Eu fui fazendo de uma forma mais rápida, né? Fui só mostrando como que vai ser nossas aulas. Então, tudo isso vai implicando entre a gente a nosso estreitamento. Nós temos um relacionamento. E esse relacionamento, como qualquer outro, tem que ser amigável, porque a gente vai se ver até o final do semestre. Só que não é só esse semestre que a gente vai se ver. A gente vai se ver esse semestre, vai se ver outros semestres. E aí eu te pergunto, você já pensou você virar e falar assim, casaca, vou para a aula de Alessandra? Aquela velhota de voz da taquara rachada, ninguém merece. Do mesmo jeito que eu posso falar. Eu vou dar aula para o Roberto Mendonça? Caraca. Que isso, professor, que isso, professor. Mas não tem esses casos? A gente sabe que tem. Tem sim. Né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Pode. No laboratório é um computador por aluno? A senhora não tem ideia, não? Lá tem 40 computadores. Ah, show de bola. Então, vai depender da quantidade de alunos. A nossa turma comporta. Então. Já deu. Né? Mas, geralmente, a gente trabalha com dois alunos por computador, independente de qualquer coisa, eu vou até confirmar aqui. Bom, pelo menos o que eu dou para engenharia de software são 40. Mas comporta todo mundo. A turma de vocês, se forem... Quantos alunos que vocês falaram que tem na net? Mais de 30. Eu acho que são 32, 34. Ih, vai dar tranquilo. Professora, pelo que eu estou vendo aí, então, é interessante a gente, né, assim, quem não tiver uma prática legal com o Excel, procurar aí um cursinho aí em YouTube, ou até cursinho pago mesmo, né? Para ter um Então, Excel poderia médio, né? ser. Não digo nem avançado. Poderia ser, só que assim, eu não sei se o aluno tem tempo para fazer curso, eu não sei se o aluno tem dinheiro para fazer curso. Ponto. Então, no imediato, eu quero sentir a turma no nosso primeiro dia presencial para eu começar a gerar as soluções. Né? E a gente vai gerar soluções
para essas pessoas, sem problema nenhum. Deixa eu tirar o compartilhamento. Prova. Nossa prova. Nossa prova ela vai ser uma prova, uma planilha eletrônica que vocês vão fazer. Eu tenho duas maneiras. Vocês podem fazer a planilha no laboratório, no dia e na hora da prova, da aula, e me enviar. Vocês podem fazer, eu passo a planilha para vocês, ou vocês me sugerem alguma, e vocês apresentam para a turma, no dia e no horário da prova. Beleza. Eu gosto muito da segunda opção, que vocês fazem Professora, Oi. com licença. Pode ser à distância também a prova, híbrido? Até onde eu sei, não. Então, não entendi. A nossa aula é presencial, nossa aula não é remota. Tá, mas aí a senhora falou que tem duas formas. A primeira, Ah, a nossa prova é semana que vem. Semana que vem, todo mundo em laboratório para fazer prova. Eu vou dar uma planilha para cada um para vocês fazerem. Ponto. Na hora da prova. A segunda opção, vamos fechar em grupos, sei lá, 3 pessoas, 2 pessoas, não importa, e cada grupo vai criar uma planilha diferente. E vai fazer, vou dar tipo assim, 1 mês, 15 dias para fazer. E vai apresentar isso lá numa faculdade, no laboratório. perfeito. A senhora passa, tipo, a prova 10 dias antes e no dia da prova lá presencial a gente apresenta. Porém, tem que ter um porém, que senão não sou eu, né? Porém, eu deixo vocês me darem sugestões de planilha. Eu já tive planilha com QR Code de alunos que não sabiam nada de Excel. Gustavo ficou doido. Show, hein? Então, todo mundo é capaz de fazer. E aí, você teria 2 notas. A nota da planilha, que você me entrega, e a nota da apresentação. Ou apenas uma nota, que é somente a apresentação. Não é porque eu estou no grupo do Roberto que dizer que eu fiz, né? Todo mundo do grupo tem que falar, tem que apresentar. Sim, sim, para a gente ter uma nota individual, tem que ter aí. Acontece de ter todos do grupo terem a mesma nota? Acontece, porque todo mundo está alinhado. E aí eu vou pedindo, Roberto, você fez a soma usando o autossoma. E se eu quisesse fazer a soma usando somente as células, como é que eu faria? Roberto vai lá e faz. Roberto não sabe me responder. Alguém do grupo vai lá e me responde. Mas aí a nota do Roberto vai ser menor do que a de quem respondeu. Ah, lógico, né, gente? Óbvio, né? Mas Roberto também não vai tirar. Aí isso tudo a gente vai analisando, vai vendo. Tudo na vida tem jeito, só não tem jeito para a morte. Na hora que chega, chegou. Chega chegando. Tá? Mas tudo tem jeito, não tem. Sou tranquila, é uma pessoa uma professora que busco sempre visualizar a dificuldade do aluno e ajudar o aluno no sentido gerando soluções. Pô, cara, ontem mesmo aconteceu isso. Eu dei uma atividade no laboratório, onde eu estava em Maricá. Eu dei uma atividade no laboratório, aí o pessoal sentou em dupla. Quiseram sentar em dupla, tudo bem. Me senta, só que eu já dou aula para essa turma já tem 1 ano. Me senta 2 pessoas em dupla que eu sei que tem muita dificuldade. Eu chamei eles, não conhecia presencialmente, mas eu sei que eles têm dificuldade pelas aulas remotas. E eu perguntei, diz para mim, por que vocês sentaram juntos? Se vocês têm dificuldade. Então, a gente não vai render nada. Vamos sentar com quem entende um pouquinho para poder a gente
para agregar valor para a gente. Então, eu sempre procuro fazer isso. Né? Claro que, na medida do possível, que vocês têm afinidade, aquela coisa, não obrigo nada, ninguém estou aqui para isso. Mas o ideal é que a gente saiba conviver de forma sociável, né? Acho que isso é o principal. Até porque vocês vão estar juntos durante 5 anos, no mínimo, para quem concluir em 5 anos o curso. Quem não botou o nome no chat, coloca aí, por favor, o nome e a matrícula. Professora, eu coloquei logo no início. A senhora tem como visualizar aí, Rodrigo José? Mas estava gravando? Positivo. Rodrigo, sim. Caio, Camila, Rodrigo, outro Rodrigo, Luiz Carlos, Aguinaldo, sim. Aí já foi. Obrigado, professora. Mas agora... Bom, gente, eu não vou levar até 10 horas a aula, 10h15, né? É o nosso primeiro momento. Olha, desculpa te interromper, mas aí, no caso, teria que pôr de novo lá no chat ou quem já pôs? Não, quem colocou, já foi. Ok, obrigado. Deixa eu pegar aqui o nosso TOTUS. Como eu falei com vocês, eu não estou passando bem, né? Estou melhor, professora. Não, é uma virose. Minha filha teve há 10 dias, aí no início da semana meu marido teve, aí eu estou encerrando a semana. Até achei que ia ter momentos que eu ia botar os bofos para fora aqui, porque engenharia civil. Mas, graças a Deus, não estou. Vou fazer a chamadinha aqui já no sistema, eu gosto de fazer direto no sistema, para poder amenizar minha vida, tá? Deixa eu pegar aqui. Três. Aguinaldo. Lá onde o... É comigo essa pergunta, Larissa? Não, eu perguntei, aí o Gustavo respondeu. Fazer esse cadastro no INSEAD-A, não estou conseguindo fazer. Ah, tá. Aguinaldo está aí, gente? Não chama. Anderson. Presente. Ana Caroline. Presente. Antônio Marcos. Presente. Caio Magalhães. Presente. Camila Souza. Edson da Silva. Presente aqui. Fábio Coutinho. Fábio Mendes. Presente. Gabriel José. Gustavo está aí, eu já vi, Gomes. Presente. Igor também está aí. E professor? João Pedro Queiroz. Jonatas está aí.
José Bonfim. Presente. Josiel. Presente. Larissa tá. Ih, não, são várias Larissa, pera lá. Larissa Lopes. Presente, professor. Larissa Batista. Presente. Larissa Marins, perdão. Presente. Larissa Costa. Presente. Luiz Helena, é isso? Isso, presente. Lucas Gabriel. Presente. Luiz Carlos José. Presente, professora. Márcio Jorge. Marcos Miranda. Ricardo da Silva Souza. Presente. Ricardo de Oliveira Rocha. Presente. Roberto Mendonça está aí. Robson está aí. Rodrigo Barros está aí. Rodrigo José Nascimento está aí. Tiago. A senhora perguntou Robson Silveira Marques? Que deu uma congelada aí. Robson Silveira Marques. Você está aí. Eu falei, você está aí. Tiago está aí. Congelada na hora. Ah, tá. Vanderlei. Não. Quem que está aí na sala que eu não chamei? Quem é esse Vínice? Gente, quem é Vínice? Vínice não, não Vicine. conheço, professora, não conheço ainda. Eu vou anotar aqui. Observem que eu sou muito atenta. Tem um iPhone aí também, professora. Sim, então, quem são essas pessoas? Eu quero um iPhone para todos, né? Como é que é? Alguma menina falou aí. Provavelmente são pessoas que ainda não conseguiram mexer no Zoom direito, aí fica o nome do Não, telefone. tudo bem, mas poderia me falar qual é o nome. Tranquilo, Larissa Barbosa. Eu só queria saber o nome da pessoa. Não tem como falar ou escrever? Porque o iPhone é do Lucas Gabriel. Caçando aqui. Esse Vicine aqui é o Josiel. Boa noite, mas eu falei que eu estava presente. Não, sim, é porque, como eu não vi o chat e eu não fiquei acompanhando quem estava falando o quê, eu vi que tinham pessoas com iPhone e tal, e eu falei assim, quem são essas pessoas? Porque tem alguns que entram, como está remoto hoje, vão entrando e o link é aberto, né? Sabe como é que é? Tá bom? Tá, nem eu sabia que estava com esse nome, porque eu coloquei o meu nome. Foi o que você botou no chat. Boa noite, Josiel da Costa e Silva, 2022, 1107. Mas lá no controle de participantes não aparece seu nome, igual os outros meninos. Entendeu? Mas quando começa a reunião, pede para colocar o nome, eu coloquei, Josiel Costa. Não apareceu, não. Mas, enfim, não tem problema, não. Tá? Gente... Tá, vou ver aqui o que aconteceu. Tá tranquilo. Vou dar nossa aula como encerrado hoje, tá? Semana que vem estaremos no campus. Acredito que o de vocês é no campus 1, né? Lá perto da rodoviária. Campus 2. É o 2.
No 2 Flamengo. Eu acho que a nossa aula não vai ser lá, não. Eu não sei, não sei. Eu tenho que ver como é que está o laboratório. Lá no campus, lá eles falaram que seriam lá no 2 mesmo. Lá no campus. Todas as aulas seriam lá. Passaram. Então eu não sei, porque quando eu falei de laboratório para vocês, eu falei do campus 1, que a engenharia de software do aula no campus 1. Lá não tem nada de... Vai ver que no 2 ainda não ficou pronto o laboratório. Não que é uma sei, obra eu não nova sei lá. responder. Então, exatamente. Porque a engenharia, todas as aulas da engenharia de software é no campus 1. Aí depois eu vejo com o Gustavo, tá? Mas está tranquilo. A gente vai se falando. Até a próxima semana, meninos.